Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, damos prosseguimento ao nosso projeto Emaús e, sobre esse projeto, temos compartilhado ensinamentos e várias ministrações nas quais procuramos mostrar a revelação de Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra, seu caráter, já nas páginas do que chamamos de Antigo Testamento. Há várias linhas de identificação dessa revelação de Cristo no Antigo Testamento, e temos explorado várias delas. Hoje à noite, o pastor Lealdo, amigo nosso e já colaborador desde o início do projeto, é o expositor encarregado de prosseguir com o nosso projeto. Então, passo aí o comando ao Lealdo. Por favor, Lealdo, agora é contigo. Deus te abençoe. Olá, boa noite a todos. Nós estamos aí em mais uma etapa, né, do nosso projeto. Graças a Deus, temos aí progredido bem, feito aí alguns estudos bem aprofundados a respeito da manifestação de Cristo no Antigo Testamento, e graças a Deus as coisas estão andando bem aí. Eu acho que todos já tiveram uma boa noção daquilo que o Antigo Testamento traz, né? Uma das coisas que, infelizmente, acontece muito dentro das nossas igrejas é a questão de que deixa o Antigo Testamento, né, para focar muito no Novo Testamento, fazendo uma separação entre os dois testamentos, o que, na verdade, na realidade, isso é um grande equívoco. Por quê? Porque nós temos um testamento, né, que é o testamento que fala a respeito de Jesus, o testemunho que é feito a respeito de Jesus. Por isso que, muitas das vezes, as pessoas elas não entendem que existe uma harmonia em todo o texto. Você vai de Gênesis até Apocalipse, e esse texto ele tem uma harmonia, esse texto ele tem um começo, meio e um fim, né? Literalmente um Gênesis e um Apocalipse, e nesse meio dessa história nós temos Jesus, mas vindo aqui na Terra, né? E nesse caso, uma das coisas que para nós é importante é não perder nunca essa noção de que nós fazemos parte, então, né, de toda essa história. E essa história do Antigo Testamento, ela está aí, e ela faz parte desse pano de fundo do Novo Testamento. Não tem como você e eu, qualquer pessoa, conhecermos o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Então, fica claro para nós que nós precisamos conhecer aí o Antigo Testamento. Agora, qual é o tema de hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? Já falamos várias coisas, vários momentos, e, na verdade, hoje eu quero pontuar. Nós não teremos um assunto muito longo, vamos assim dizer, né? Dará para, aí, em poucos minutos, na verdade, fazermos toda essa abordagem desse tema, mas o tema de hoje é Jesus nos profetas menores, tá? E nós já falamos sobre Jesus em Gênesis, falamos de Jesus nos Salmos, falamos de Jesus no Pentateuco, já falamos de Jesus na era davídica, né, do rei Davi, Jesus no tabernáculo e etc. Só que hoje eu quero pegar um tema que às vezes é pouco explorado dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, que são os profetas menores, tá? Os profetas menores, eles têm uma característica muito interessante, e talvez por essa questão de serem chamados profetas menores, muitas pessoas acham que não vale a pena ler esse tipo de literatura, ou ler esse texto, apesar disso ser Bíblia, né? Então, o que pode jogar para mim aí, por favor, Natália? Isso, muito obrigado. O que são os profetas menores? E em alguns casos até a gente poderia perguntar quem são os profetas menores. Vou responder essas duas perguntas aqui nesse momento.
Mas o que são os profetas menores? A designação como maior ou menor, né, nos profetas maiores e profetas menores, se refere ao tamanho da obra literária produzida pelo profeta, e não à importância do seu ministério. Preste bem atenção nisso daqui, tá? Nós estamos falando aqui de profeta maior, profeta menor, que é uma terminologia teológica, mas essa terminologia é apenas para que nós possamos entender um pouco sobre essa questão dos profetas. Existem duas categorias que nós dividimos os profetas. Isso não é uma divisão divina, é uma divisão mais humana, vamos assim dizer, né? No sentido de ficar mais prático para nós entendermos o texto. Então, profetas maiores são aqueles profetas que têm grandes escritos. Por exemplo, você tem, entre os profetas maiores, você tem Ezequiel, né? Ezequiel tem 48 capítulos. Você tem Jeremias, que tem 52 capítulos. Você tem Daniel, que tem 13 capítulos. Você tem, deixa eu ver aqui, Isaías, que tem 66 capítulos, ou seja, são livros grandes, por isso são chamados de profetas maiores. Tá? Já, por outro lado, você vai ter alguns livros menores, literalmente, né, como Joel, acho que são 3 capítulos, agora teria que achar aqui a minha Bíblia, que eu me esqueci de colocar ela aberta aqui, mas eu acho que são 3 capítulos. Você tem Jonas também, que são 4 capítulos, se eu não me engano. Ou seja, o número de escrito é bem menor, tá? Por isso que é chamado de profetas menores. Agora, continua sendo palavra de Deus? Continua, sabe por quê? Porque ali você tem uma frase muito interessante. Assim diz o Senhor, tá? Então, quando os profetas, eles colocavam dessa forma, assim diz o Senhor, eles estavam declarando em nome de Deus alguma coisa, ou seja, ou eles eram falso profeta, estavam dizendo algo que Deus não disse, ou eles eram profetas de verdade, não tem meio termo aí, né? Então, os profetas menores, muitas vezes eles aparecem com assim diz o Senhor, certo? Posto isso, que a questão não está na maior espiritualidade, ou na maior revelação ou não, né? É simplesmente uma terminologia que nós usamos, de profetas grandes com livros grandes, profetas pequenos são aqueles que têm livros pequenos. E dentro dessa categoria de profetas pequenos, dos profetas menores, nós temos, volta aí para mim, por favor, nós temos 12 nomes. Quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Esses são os 12 profetas menores, certo? E falando sobre os profetas em si, eles profetizaram aí num período de tempo muito grande. Tá? Não é assim, parece que a gente está colocando aqui, parece que a coisa aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Nós temos aí, por exemplo, o primeiro profeta desses aí, que estão aí nessa relação, que são os dos profetas menores. O primeiro profeta é Miqueias. Miqueias, aproximadamente aí, né, entre 740 a.C., e você tem Malaquias por volta de 450, 440 a.C. Ou seja, entre um profeta e esse último profeta são 300 anos de história da humanidade, né? De história da Terra, da civilização, enfim. Então, 300 anos é o período de tempo onde esses 12 profetas estão escrevendo. Isso quer dizer que o tempo muda, as circunstâncias mudam, todo o arcabouço político, social, religioso muda, né? Então, por exemplo, Miqueias, que é o mais antigo, vamos assim dizer, né, por volta de 740 a.C., até 700 a.C., esse Miqueias, ele é contemporâneo, a gente vai falar daqui a pouco, a Isaías. Então, ele conviveu com Isaías. Tá? Os dois são de Jerusalém, a mesma época, são gente da corte, né, são gente de uma elite,
certo? Então, esse Miqueias, por volta de 740 a.C., ele está vivendo num contexto aonde ainda existe o Reino do Norte, né, que é o Reino de Israel, existe o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e o contexto muito conturbado. Quem está dominando o mundo nessa época aí é a Assíria, né, a Síria tomando conta de todo a região ali. Então, esse é o mundo de Miqueias. Já o mundo, por exemplo, de Malaquias, é o mundo onde já não existe mais o Reino do Norte, já não existe mais o Reino do Sul também, né? Ambos já foram para o cativeiro. Judá já voltou do cativeiro da Babilônia, está nas terras novamente de Israel. O império já não é mais o império assírio, já não é mais o império babilônico, que também já passou. Na época de Malaquias, nós estamos vivendo o auge, vamos assim dizer, do período persa. Tá? Então, é outro mundo, é outro contexto, e eu estou falando tudo isso para vocês estão dizendo, mas cadê Jesus nessa história, Lealdo? Eu estou colocando isso para vocês entenderem o pano de fundo que esses autores estão escrevendo, estão falando, estão profetizando, estão trazendo palavra de Deus. Tá? Então, dando esse apanhado, vamos assim dizer, geral, falando assim bem rapidamente sobre eles, eu quero pegar o primeiro profeta, que é o profeta Miqueias. E nós falamos aqui que Miqueias, ele profetizou, ele viveu, né, o seu período ministerial por volta de 740 até 700 antes de Cristo. E aqui, Miqueias, junto com o seu conterrâneo, né, Isaías, ele vai ver, por exemplo, a deportação do Reino do Norte para a Síria, da onde nunca mais voltarão como povo. Tá? Então, esse pano de fundo é interessante para nós entendermos algumas das profecias que esses caras, esses homens estão falando aí. Eu vou tirar aqui um pouquinho meu fone, já esquentou demais as orelhas. Então, e é interessante que Miqueias, ele tem uma profecia lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nos é muito conhecida. Então, lembre, novamente, Miqueias, ele é profeta no Reino do Sul, certo? Que é ali a região de Judá. Ele vive, ou ele, pelo menos, passa parte da sua vida em Jerusalém, certo? E esse Miqueias, então, ele traz todas as suas profecias, e aí depois vocês podem dar uma olhada aí no livro de Miqueias, ler um pouquinho desse contexto, que é bem interessante. Mas no capítulo 5, versículo 2, tem aquela famosa frase, né? Ou, na verdade, seriam frases, duas frases aí, que dizem o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ok? E essa é uma das profecias muito importantes para nós entendermos o pano de fundo, o arcabouço profético no Novo Testamento. Então você vê, Miqueias é um cara que viveu, né, 700 e poucos anos antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo, 7 séculos e meio antes da vinda do Messias, quase 8, porque se contarmos a vida adulta de Jesus, né, e ele dá uma profecia que é significativa. Ele não diz assim, e virá alguém, né, que a gente não sabe como, não sabe quando, não sabe onde e tal, mas Miqueias, ele traz algo muito peculiar. Ele diz o quê? Mas tu, Belém, né? Ele está designando o nome de uma cidade. E ela diz que de Belém, pode voltar ali para o texto maior, de Belém, né? Embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens, depois a gente continua nessa ideia aí, mas o principal é, de ti, ou seja, nessa cidade, nessa localidade, nessa comunidade, é que irá nascer, certo? Alguém que estará governando sobre o povo de Israel. Ou seja, o rei de Israel, né, virá
nascerá na cidade de Belém, ok? E é uma outra coisa interessante que ele coloca aqui, as suas origens estão no passado, né, muito distante. Ou seja, nós queremos entender essa questão através da ótica de Jesus, né, através daquele que é o Messias. Suas origens, tanto pode aqui se referir à cidade, né, distante, mas pode também se referir ao governador, ou seja, aquele que irá governar. Pela lei da lógica, tá, da gramática, sabe como é que a gente vai chamar isso? Estaria se referindo ao objeto mais perto dessa frase, que seria o governador, ou seja, aquele que irá reinar sobre Israel. Então, praticamente, né, a maioria concorda, dos teólogos concorda que essas antigas, como é que se diz ali o texto mesmo? Origens que estão no passado distante, em tempos antigos, se refere ao governante, né, aquele que irá governar, do que à cidade de Belém, ok? O que faz muito mais sentido dentro da compreensão aqui do texto. Agora vamos falar um pouquinho por que Miqueias fala sobre Belém Efrata, tá? Que era o nome composto da cidade de Belém. Por quê? Porque essa região de Belém, que era uma cidade pequena, uma aldeia, na verdade, uma cidade muito pequena, inclusive na época de Jesus, uma cidade de talvez 500 pessoas, não muito mais do que isso. Por que o Miqueias faz referência a Belém? Nós temos que recordar lá em 2 Samuel, capítulo 7, a promessa que Deus fez ao rei Davi, né? Dizendo que o seu descendente se sentaria sobre o trono eternamente, né? E o seu reinado não teria fim. E o que tem a ver Belém com isso? Tem a ver porque Belém era o local, né, a cidade, enfim, a comunidade de onde procedia a família de Davi, certo? Então, se você lembrar mais antigamente ali na história de Ruth, né, com a Ruth de Moabe, quando ela se casa com alguém, né, de Belém, tá? Então, o antepassado de Davi era de Belém, o Boaz, né? E depois vem Davi, ainda morando em Belém. Depois Davi, com todas aquelas questões lá que ocorreram, né, na transição entre o Davi menino para o Davi rei, quando o Davi se torna rei, ele vai morar em Jerusalém, toma a cidade de Jerusalém e fica morando ali, mas Belém fica muito próxima à atual Jerusalém, certo? Então, assim, era o local de onde, na imaginação do povo, procede os reis. Então, Belém tem essa conotação de, apesar dela ser pequena, era dela que veio o grande rei Davi. Consequentemente, segundo o que Miqueias está nos colocando aqui, é exatamente de Belém que vem o grande governador que governará, né, como diz o texto aí, sobre todo Israel, tá? Agora, e essa é uma questão bem interessante para nós notarmos que Miqueias ele está profetizando nessa linha, ok? No sentido, ele está dando o local. Tanto é que, lá no Novo Testamento, quando Herodes fica sabendo que, através dos reis, reis não, ó, até eu estou falando essas coisas, através dos magos do Oriente, quando eles chegam lá em Jerusalém, lembra dessa história que os magos chegam em Jerusalém, vão perguntar lá para Herodes, cadê o rei dos judeus? E aí Herodes diz, eu não sei porque do que vocês estão falando. Ele disse, nasceu uma criança aí que é para ser o rei. E aí Herodes manda chamar os sacerdotes, chamar os grandes da lei lá, e perguntaram, e ele perguntou para os conhecedores, né, da lei, e disseram assim, vem cá, onde deveria nascer o rei, o Messias, o rei de Israel, certo? E aí os estudiosos, eles dão a resposta a Herodes, dizendo, nascerá em Belém, tá? E aí tem toda aquela história depois que o Herodes manda matar as crianças, tá? Mas isso aí a gente vai pular essa parte. Né? Vocês conhecem essa história muito bem, não vou entrar nesse detalhe. Mas é interessante que esses sacerdotes, eles
se referenciam a Miqueias, exatamente esse texto que nós lemos aí. Eles vão lá na Bíblia, vão lá no texto sagrado, e eles encontram o texto dizendo que o governador de Israel nascerá em Belém. Por isso que tem toda o desenrolar daquela história lá. Outro ponto interessante sobre a história de Miqueias é que Miqueias ele tem só uma profecia, se assim eu posso dizer, né? Só uma profecia, mas é uma profecia sobre a pessoa do Messias. Por que só uma profecia? Que é importante, por sinal, né? Uma profecia que está dando o local onde que ele iria nascer, mas é uma só. É interessante notar, como eu falei para vocês antes, que Miqueias ele é contemporâneo a Isaías, né? Contemporâneo a Isaías. E você sabe que Isaías ele é considerado um dos profetas maiores, 66 capítulos, por isso que nós não vamos estudar Isaías aqui, mas Isaías ele é chamado de proto-evangelho, né? O evangelho do Antigo Testamento, né? O evangelho no Antigo Testamento é o livro de Isaías, porque as referências ao Messias no livro de Isaías são inúmeras, muitas e muitas e muitas. Até quando eu estava fazendo o estudo aqui, né, sobre isso, não que eu me assustei, mas eu fiquei assim bem impressionado com a repetição do livro de Isaías falando sobre as profecias messiânicas. Isso eu encontrei uma em Miqueias. Talvez exatamente por isso Deus já estava dando todas as profecias pro Isaías e não precisava ficar repetindo muita coisa, né? Então os dois são contemporâneos. Provavelmente, pelo que vocês percebem lendo o livro de Miqueias, Miqueias não é que ele depende, mas ele tem alguns dizem uma livre conversação entre esse Miqueias e Isaías. Eles se conheciam, eles têm as ideias que aparecem no livro de Isaías são muito semelhantes ao livro de Miqueias. E se Isaías já estava escrevendo as coisas, eu acho que o Miqueias deve ter olhado assim e dito, eu não vou escrever tudo de novo, né? Vai repetir isso daqui. E aí entra essa questão de Belém, né? Que não encontramos em Isaías, é uma coisa única do livro de Miqueias. Então, esse é o nosso primeiro profeta do Antigo Testamento ali, que é o dos profetas menores. Agora, vamos para o próximo profeta, Zacarias. E olha só que interessante, jogando na tela para nós aí, isso. Zacarias, não, pode colocar ali no canto ali, não tem problema não, que eu não vou estragar isso, pode deixar que a gente, quando eu precisar ler, a gente desloca isso aí. Obrigado, o nosso Xande aí que está dando esse apoio aí para nós. Então, Zacarias, ele é o segundo em termos cronológico, tá? Que fala dos profetas menores, que fala a respeito de um Messias. E Zacarias, ele viveu, e o seu tempo de profecia é por volta, né, de 520 a.C., ou seja, são 200 anos entre Zacarias e Miqueias, o primeiro que a gente falou, tá? E aqui nós já temos em Zacarias 3 profecias diretamente mencionadas no Novo Testamento, que é uma coisa muito interessante. No outro nós tínhamos uma, aqui nós temos 3. Por quê? Porque quando você lê os textos dos profetas dessa época, você vai ver não muitas referências ao Messias, ok? Então, Zacarias é um dos caras que tem aí 3 bem destacados para nós, como vocês vão ver aí, tem a referência em Zacarias e a referência no Novo Testamento. Agora, vamos lá. A primeira que eu quero destacar aqui está lá em Zacarias 9:9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o teu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. E esse é um texto muito interessante, que eu poderia falar meia hora pelo menos sobre isso daqui, mas nós não temos tanto tempo assim. Eu quero só resumir a coisa. Tá? Esse texto fala a respeito da chegada do rei. E veja bem que, geralmente, esses profetas estão falando a respeito de um governador, a respeito de um rei, a respeito de alguém que está com
poder, com autoridade nas mãos, né? E por que isso? Porque eles estão vivendo fases complicadas. O Miqueias está vivendo uma fase bem difícil, né, em termos dos reinos. O reino do norte indo embora para o cativeiro, não tem mais rei. O reino do sul também está com uma crise muito grande com o rei que está lá. E Zacarias, agora que nós estamos vendo, ele está vivendo um período onde não existe mais rei em Israel, né, porque quem governa o mundo é o Império Persa. Portanto, Israel não é mais um reino independente, ele está debaixo do domínio dos persas. Mas Zacarias, ele fala a respeito disso, que Jerusalém irá ver o seu Messias, irá ver o seu rei, o seu governador, né, aquele que irá mandar, entrando na cidade. E olha que interessante, volta ali para o texto, voltando para o texto, isso dá para ver que o Xande está bem acordado lá, tá ouvindo e prestando bem atenção. Não tem como ser diferente, né, Xande? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Por quê? Porque o justo e vitorioso, humilde, ele virá montado, né? O teu rei virá montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Muitas pessoas dizem o seguinte: quando Jesus, lá em Mateus capítulo 21, 4 e 5, e vem Jesus entrando num burrinho, né, em Jerusalém, as pessoas associam imediatamente essa entrada sentada num jumento com a ideia de humildade, né? Só que isso culturalmente não é verdade. Por quê? Porque os reis na região ali do Oriente Médio, eles não entravam cavalgando nas cidades, tá? Não era o cavalo não era usado para esse tipo de coisa. Quem fazia isso eram os romanos, por exemplo, né? Mas os romanos não são da região, ou seja, não pertencem àquele ambiente cultural. Naquele ambiente cultural, vamos assim dizer, o veículo de locomoção era o jumento, certo? Era comum, era o jumentinho. E o rei também usava um jumento. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, é só ir lá em segunda Samuel, não, primeiro Crônicas, primeiro Reis, capítulo, não, desculpa, 2 Samuel, eu acho capítulo 24, alguma coisa assim, que é o último momento em que que Davi, ele está no trono, e aí ele manda chamar Salomão, manda chamar os profetas, né, que estão ali com ele, e diz o seguinte: coloque o meu filho, Salomão, sobre a minha jumenta, e faça-o percorrer a cidade de Jerusalém, e que todos aclamem, viva o rei Salomão. Eu estou parafraseando aqui, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Se você for lá ver, você vai perceber isso aí. Então, no primeiro capítulo mesmo de 1 Reis, ok? Porque no último é sobre o censo, lá em Samuel sobre o censo, e aí o primeiro capítulo de 1 Reis fala exatamente sobre essa questão aí da coroação de Salomão. E então, na memória do povo, na memória das pessoas, o rei, que é o descendente de Davi, que é o Messias prometido lá em 2 Samuel 7, né, que estava ligado a Salomão barra Messias. Então, se Salomão entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei pelo povo da cidade, para se tornar o rei da cidade, né, para se tornar o rei de Israel, melhor dizendo, então o Messias, ele deveria entrar também da mesma forma, montado num jumento e ser aclamado pelas pessoas da cidade. Então, essa profecia de Zacarias está dizendo o seguinte: sim, o Messias virá e se assentará sobre um jumento, como era a tradição, e todos estavam esperando dessa forma, já era uma tradição, né? E ele entrará na cidade e será aclamado. Bom, lá em Mateus capítulo 21 fala exatamente essa história, como vocês podem muito bem ler o texto, tá? Não sei se é 21, isso, Mateus 21, 4 e 5. 1 Reis 1, 32, 34. Muito obrigado, Horácio. É a referência que nós estamos falando aqui, né? Quando é a coroação de Salomão. Ok? Então, olha só. Aí tem uma segunda profecia,
que é Zacarias 13, 7, que tem o seu cumprimento lá em Mateus 26. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. É interessante essa profecia, porque nós estamos ali no momento já, né, da crucificação, nós estamos no momento do Getsemane. Eu acho que o Getsemane até ele ilustra melhor isso, né? Porque quando Jesus está sendo preso, o pastor, vamos assim colocar, está sendo preso, as ovelhas, que são os discípulos, elas se dispersam. E é muito interessante, quando eu estava conversando esses dias aí aqui com a Rony, né, minha esposa, e ela falou uma coisa interessante. Quando muitas vezes nós lemos o texto, ou nós vemos algum filme, ou, né, assistimos uma peça, de teatro, alguma coisa assim, parece que os discípulos eles saíram correndo apavorados, né, fugindo daquela situação de Jesus e dos soldados que estavam ali e tudo mais, né, que eles estavam muito desesperados, apavorados. Só que quando você lê o texto com mais atenção, você irá perceber uma coisa, só que você tem que ler os 4, né, os evangelhos, todos os evangelhos, para ter esse quadro. É interessante que quando eles vão prender Jesus, e aí Jesus é identificado ali com um beijo, traição para o Judas, tal, a gente conhece essa história, e aí ele disse, vocês vêm me prender agora, mas eu estive todo esse tempo com vocês lá no templo, e vocês não fizeram nada, aí o pessoal fica meio assim e tal. E aí Jesus olha para os guardas, né, para os líderes ali que estão prendendo ele, e diz o seguinte, então, se vocês querem a mim, vocês já têm. Deixe com que esses possam ir embora livres. Em outras palavras, Jesus ele está cuidando das suas ovelhas, né? E as ovelhas não eram para ser mortas também junto com o seu pastor. As ovelhas teriam outras incumbências depois. E Jesus sabia disso. Então Jesus está protegendo os seus discípulos quando ele fala com o chefe ali da guarda que está prendendo, dizendo, olha, se é a mim que vocês querem, eu estou aqui. Deixa com que esses caras aí vão embora. Pedro vai embora, João vai embora, André vai embora, todos eles vão embora. Aí o cara pega Jesus, que era o que ele estava querendo prender, na verdade, né? A ordem dele era prender Jesus, e ele leva Jesus e deixa os outros discípulos irem embora. Mas isso é uma referência a esse texto aqui, voltando para o texto, né? Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. As ovelhas não serão mortas, as ovelhas não serão presas, né? E voltarei minha mão para os pequeninos. Ou seja, alguns acham aqui que a ideia de que esse voltar as mãos para os pequeninos também tem a ver com a evangelização, que, vamos assim dizer, essas ovelhas que foram dispersas estarão levando o evangelho para todos os cantos desse mundo. Mas isso é uma especulação, não tem como dizer sim ou não, é apenas uma curiosidade. De qualquer forma, esse é o momento mais complicado da vida de Jesus, certo? Que é o momento que ele está sendo traído, está sendo levado para o julgamento que levará finalmente para a cruz. Isso é a segunda profecia. A terceira profecia, aí a gente vai... Isso, muito obrigado. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Olha só que interessante, voltando aqui, nós temos muitas coisas que acontecem nesses últimos minutos, nas últimas horas de Jesus aqui na Terra como homem, né? Fala a respeito dos habitantes de Jerusalém que chorarão aquele que estará sendo transpassado. E nós sabemos muito bem que foi a crucificação, né? Eles transpassaram Jesus, ou seja, eles furaram Jesus, literalmente, né? Para colocá-lo na cruz, colocaram pregos nele. Então, esse transpassar tem essa ideia aqui. Então, está falando que esse, vamos assim, enviado de Deus, ele irá ser transpassado e o povo de Jerusalém chorará, né, por ele, como se estivesse chorando a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais
Velho. E olha só, gente, como é interessante isso. Muitas vezes nós pensamos assim, ó, o povo todo, no momento lá quando Pilatos pergunta, né, se era para crucificar, era para soltar Barrabás ou Jesus, o texto diz que as pessoas que estavam lá disseram: Barrabás, solta Barrabás, larga Barrabás, né, solta Barrabás, e aí o Barrabás pergunta: e o que eu faço com esse daqui, né, com Jesus? E aí diz que o povo, as pessoas, melhor dizendo, né, estavam lá, gritaram: crucifica, o crucifica, o crucifica. Dizem 3 vezes crucifica. Só que tem uma coisa, tá? Quando nós vamos ler o texto, vocês vão perceber uma coisa muito interessante, que nós estamos falando de uma sexta-feira, tá? Sexta-feira, após a festa de Páscoa, era na quinta-feira à noite, quando eles faziam o cordeiro, né? Quando eles comiam lá o cordeiro, quando eles faziam a Páscoa mesmo, era na quinta-feira. E Jesus é preso na quinta-feira mesmo, à noite. Ele é julgado durante a madrugada. E a sentença que ele vai receber, quando Pilatos pergunta: quem vou soltar, isso está ocorrendo nas primeiras horas do dia, lá por 7, 8 horas da manhã. Entendeu? Então você imagina, o povo de Jerusalém provavelmente ou estava dormindo ou não sabe o que está acontecendo, as pessoas que estão lá não estão no julgamento, porque o julgamento ocorreu de madrugada, que era uma coisa que não poderia acontecer, a propósito, e esse julgamento aconteceu de madrugada, e a sentença ela é dada logo no raiar do dia, e isso não poderia ter acontecido. Pelas leis judaicas, isso não poderia ter acontecido. Não pode se fazer um julgamento à noite, no calar da noite. Não se pode fazer julgamento sem as pessoas estarem vendo, tudo mais, porque era muito fácil fazer manipulação, como eles fizeram a propósito. Tá? Então, aquelas pessoas que estão ali no pátio, esperando, eles já sabem que Jesus está ali, porque o povo de Jerusalém, vamos pensar aqui, o povo de Jerusalém que passou a noite, né, de Páscoa, tá com a sua família, na sua casa e tudo mais, eles não viram Jesus ser preso, eles não viram Jesus ser levado para o julgamento, eles não viram Jesus apanhar, eles não viram nada acontecer disso. Quando eles acordam no outro dia, eles não estão sabendo o que está acontecendo, e provavelmente quando o pessoal está acordando, já tinha sido, a sentença já tinha sido dada. Em outras palavras, aqueles que estavam lá eram pessoas que eram o quê? Eram pessoas que estavam já preparadas para estar no pátio. Meio que comprado, vamos assim dizer, isso daí, entendeu? Eles estavam só esperando o momento que Pilatos chegasse lá e dissesse: ó, o que a gente vai fazer aqui? Né? Que aquela multidãozinha ali, aqueles gato pingado, estava ali para fazer justamente isso. Tá? Eu vou ter que dar uma olhada, Horácio, sobre isso. Tá? Eu vou ter que achar a Bíblia aqui e abrir. Só um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso daí. Tá? Então, e por isso que o texto fala que Jerusalém irá chorar a morte como a morte de um filho. Porque, na verdade, quando você vê a crucificação, o processo da crucificação, vê que as pessoas estavam comovidas, as pessoas estavam atônitas e elas não sabiam o que estava acontecendo. E elas choram, existem mulheres chorando, existem pessoas que estão chorando e vendo Jesus sendo crucificado e eles nem sabem o que aconteceu, tá? Então, isso é mais uma profecia muito interessante de que Zacarias está dando o clima da cidade de Jerusalém no dia da crucificação. Para mim, isso é muito interessante. Pode voltar agora aqui pro texto, porque está sendo feita aqui uma pergunta. Se seria essa profecia referente à segunda vinda de Jesus? Não, acho que não. Eu não vejo nenhum tipo de situação aqui que possa ser referente a isso. Mas depois, Horácio, a gente pode conversar quando acabar aqui, né? De repente você traz aí a ideia, porque aí eu não peguei qual seria essa ideia, tá? Então vamos lá, vamos aqui para frente, vamos para o próximo. O próximo é em 450, ou seja, 450, 440, não temos uma data bem definida, que é Malaquias, que é o famoso último profeta do Antigo Testamento. Todo mundo conhece Malaquias 3:10, né, sobre trazer os dízimos à casa do Senhor, mas a profecia aqui em 3:1 ainda não fala sobre dízimo, mas fala sobre
isso daqui, ó. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará diante de mim, que o preparará diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. E aí é bem claro, né, a identificação entre Jesus e esse pretendente aí, ó, esse que é enviado, o mensageiro que é enviado da parte de Deus, tá? E tem a ver também com a questão do templo, virá para o seu templo, e é interessante que Jesus, de novo, é mais uma velha história, a gente teria que falar muito aqui, que depois eu vou falar para vocês de um curso que eu estarei dando, que nós vamos contemplar justamente a última semana, por isso que isso está muito na minha cabeça, né? A última semana de Jesus, nós teremos uma aula só sobre isso, mas Jesus, ele passa a sua semana basicamente no templo. Todos os dias Jesus está no templo, porque era a última semana, enfim, tá? Então, esse texto também se refere a esse ministério final de Jesus, de uma forma muito direta. E Jesus, ele aparece muitas vezes no templo, ensinando e pregando e falando. Nós temos algumas referências, né? Mateus 11, Marcos 1, Lucas 7, e aí você tem aí todo uma enxurrada de textos que vai falar de Jesus andando no templo, tá bom? Então, esses são os 3 profetas que falam de Jesus, dos ministérios que Jesus, desde o nascimento até a morte, tudo aquilo que irá passar, alguns detalhes que outros profetas não trazem. E é interessante nós percebemos justamente isso, tá? Porque cada profeta vê o acontecimento de um ângulo, mas quando você compõe tudo, você vê isso perfeitamente sendo visto na pessoa de Jesus. Agora, para finalizar, profetas menores, o que são os profetas menores, né? Nós já falamos sobre isso, mas eles falaram dos principais e mais marcantes momentos da vida e ministério de Jesus Cristo. Nascimento, o próprio ministério, paixão e morte, tá? Um momento final ali, como a gente falou em Malaquias, que Jesus está sendo crucificado. Então, esses profetas falam desses momentos críticos, ou momentos mais importantes da vida de Jesus. As profecias messiânicas contidas nos profetas menores norteavam a esperança do povo em relação ao Messias. Tá? Então, quando eles liam os profetas menores, liam Isaías, eles liam os profetas de uma forma geral, mas especificamente nós estamos falando sobre os profetas menores, então o povo olhava para isso e dizia, rapaz, um dia nós teremos o Messias, esse Messias governará, esse Messias será um rei, esse Messias nascerá em Belém, esse Messias será aquele que irá governar aqui em Jerusalém, e por aí vai, tá? Então, os profetas alimentam essa esperança messiânica através das suas palavras aí. Para concluir, quais são as nossas conclusões? Nós podemos ver que Deus, ele se manifesta aos seus profetas, aqueles que estão falando em nome dele, né? Desde Moisés até Malaquias, fechando ali o Antigo Testamento, e entrando no Novo Testamento já com João Batista, também falando a respeito do Messias, que é muito interessante que eles estão todos apontando sempre para a mesma direção, né? Virá alguém que irá governar, virá alguém que será aquele que restabelecerá a nossa vida com Deus, ok? Então, esse é o Jesus que nós estamos falando e vendo as questões aqui do Antigo Testamento. Agora, para finalizar, mesmo a minha parte, pelo menos, eu quero fazer aqui um merchandising, uma propaganda para vocês. Eu peço permissão para Horácio e todos que estão aí, né, para fazer essa propaganda, que tem tudo a ver com o nosso estudo aqui. Joga na tela grande aí para mim, isso. Eu quero convidar vocês a estar participando de um estudo, de um método de estudo bíblico, que nós estamos chamando de método de estudo 4D, e esse estudo terá como tema Jesus de Nazaré, certo? Esse curso, ele irá durar aí 6 encontros que nós teremos, onde nós vamos ver várias etapas da vida de Jesus de Nazaré, aquele que andou pela Galileia, pela Judéia, tá? Nós iremos falar um pouco sobre o que aconteceu no Natal de verdade,
como é que foi o batismo de Jesus e os primeiros seguidores. Depois vamos falar de Jesus na Galileia, os primeiros passos que ele está dando, as ações de Jesus. Depois nós vamos falar sobre Jesus em evidência, né? As multidões que seguem Jesus, a gente vai a fundo nessa leitura. O rei que está chegando, a preparação para o ápice da história, que nós sabemos que aconteceu lá em Jerusalém. E, por fim, nós vamos falar, que é o assunto meio que eu estava falando hoje já, a semana mais importante da história humana, passo a passo para a cruz. E nós vamos falar sobre o contexto social, político, econômico, da vida pessoal de Jesus, dos discípulos. Nós vamos ter uma total imersão no cenário, na cultura, né, daquela época, no cenário, na altura, profundidade e largura, e através de uma timeline, através do tempo no ministério de Jesus, ok? Então, quais são as implicações no passado e no futuro desses textos que nós vamos estar abordando aqui. Então, quero convidar você, se você tiver o desejo de participar disso, eu vou deixar aqui para vocês um formulário do Google Forms. Apenas você vai colocar o seu nome, qual é a sua cidade, seu endereço. Endereço não, estou brincando. Você vai colocar. Eu até vou colocar. Não posso fazer. Xande, depois você coloca esse que eu coloquei para você, por favor, lá nos comentários, tá? Para o pessoal ter acesso a esse Google Forms. Você só vai colocar lá o seu nome. Esse curso serão às quartas-feiras, 8 horas da noite, durará mais ou menos uma hora, uma coisa rápida, onde você já vai ter lido o texto. Por isso que eu preciso ter o seu contato, porque eu tenho que mandar esse material para você, quais são os textos que você vai ler. Coisa muito legal, tá bom? Eu já tenho aí muita gente inscrita e eu queria convidar todos vocês a participar. Então, entra lá, manda preenche o Google Forms, né, esse formulário que o Xande espero que esteja colocando lá, e a gente possa, então, estar junto nas quartas-feiras também, ok? Então, eu acho que seria, da minha parte, seria isso por enquanto, pessoal, e agradecer pela atenção de vocês. Eu acho que agora, se tivermos alguma pergunta, alguma coisa aí que podemos interagir. Agora tem que colocar meu fone. Isso. Mais uma vez, Lealdo, agradecemos de coração a ministração, sempre muito embasada, muito proveitosa. Eu tomei a liberdade, enquanto te ouvia, de conferir algumas referências no Novo Testamento, e me parece que essa profecia aí de Zacarias, né, 12:10, e verão aqueles que a quem traspassarem lamentarão, ela parece ser daquelas que tem duplo cumprimento. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 36 e 37, João, referindo-se à crucificação, ele cita duas profecias, né? Uma que fala que nenhum dos seus ossos será quebrado, e a outra, exatamente essa, e eles verão aquele a quem traspassaram. Então, o apóstolo João, claramente, ao escrever o Evangelho, identificou o cumprimento da profecia ali de Zacarias com a crucificação de Jesus. Mas, o mesmo apóstolo João, mais adiante, no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, um contexto que me dá a impressão de que é o contexto da segunda vinda. Aí esse eu passo a ler, que é Apocalipse 1, 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, 7. Então, talvez essa profecia aí do Zacarias, né, tenha esse duplo cumprimento, na crucificação propriamente dita e na volta do Senhor, em um contexto mais amplo, né? Mas acho que merece ênfase, você falou agora ao final, de que ao longo desses 3 séculos, entre o primeiro profeta dito menor e o último,
O ministério profético foi levado a efeito por várias pessoas, e isso manteve a fé do povo acesa, manteve a esperança do cumprimento das promessas feitas por Deus desde a época dos patriarcas e passando pelo rei Davi. E eu creio que hoje vivemos uma época em que precisamos muito do ministério profético para manter a nossa esperança acesa, viva, de que aproxima-se o tempo do cumprimento das promessas do Senhor, tantas promessas maravilhosas, né? Claro que agora o ministério profético não tem mais o efeito de gerar escritura sagrada inspirada, isso está fechado, mas ele mantém viva a fé, a esperança, mantendo o nosso olhar voltado para aquele a quem traspassaram, né? Bom, esses são meus comentários finais, uma aplicação, né? Aí, Lealdo, Luiz, mais algum comentário? Alexandre também, por favor, filho, se quiser também aproveitar esse momento, está em aberto. Bom, eu reforço o convite a fazer o curso do Lealdo. Eu animo a todos os que têm interesse em conhecer profundamente Jesus e as Escrituras que façam. Conheço o Lealdo há muitos anos e sou beneficiado pelo ministério de ensino dele. Então, tá bom. Aqui terminamos nossa transmissão. O Senhor abençoe a todos. Graça e paz. O Senhor realmente nos abençoe.